Muito boa tarde, estamos começando aqui mais um bate-papo nessa tarde de quarta-feira, dia 22 de julho. Marcelo Ramos hoje conosco para conversar um pouco sobre o mandato, né? Ele tem aí um relatório do mandato de 2019, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também vai falar de outros assuntos. O Marcelo Ramos sempre tem muito assunto para conversar. Boa tarde. Sempre tem confusão, né, Valmir? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Valmir. Você sabe que eu tenho uma tradição desde o meu primeiro ano de mandato como vereador. Todos os anos eu faço uma prestação de contas, distribuo para a imprensa, registro lá na biblioteca pública, distribuo para algumas pessoas próximas que sempre me ajudam. Esse ano atrasou porque a gráfica da Câmara entrou em recesso por conta da pandemia. E hoje eu estou aqui com você para entregar simbolicamente, né, ao vivo aqui, o relatório, um resumo das ações do mandato em 2019. Tem uma versão virtual, hoje vai estar publicada na minha página nas redes sociais. Ok. O que a gente pode falar sobre o mandato de 2019, Marcelo? O que você destacaria? Obviamente que não tem como falar do meu mandato de 2019 sem falar da reforma da Previdência, né? Uhum. Foi um mandato que mudou completamente, foi um fato que mudou completamente todo o planejamento que eu fiz de ação do meu mandato. Mas tirando a reforma da Previdência, que tem suas polêmicas, mas efetivamente foi uma pauta que o Brasil precisava e que eu consegui conduzir com um bom diálogo com a oposição, com o governo e entregar uma proposta minimamente equilibrada que preservou trabalhadores rurais, deficientes e deficientes idosos de baixa renda, professores, mas que efetivamente fez as mudanças de natureza fiscal que o Brasil precisava para equilibrar minimamente as contas públicas. E para você ver como são as coisas, né? A economia prevista na reforma da Previdência para 10 anos, ela se foi num suspiro por conta da pandemia e da necessidade de gastos públicos. Imagina se nós tivéssemos esse gasto público sem a previsão de economia nos próximos 10 anos. Mas fora isso, eu registraria com muita ênfase o meu projeto de lei que foi aprovado, o presidente vetou, nós derrubamos o veto quase que no Senado por unanimidade, na Câmara por uma maioria esmagadora, que foi o projeto do regime especial tributário do Minha Casa Minha Vida, garantindo que o Minha Casa Minha Vida faixa 1 continuasse entregando os seus imóveis e facilitando a vida de construtores, gerando emprego na construção civil e dando moradia digna para pessoas de baixa renda. Eu destacaria esses itens. Também foi aprovado um outro projeto meu que criminalizou a apologia ao suicídio. A indução ao suicídio já era um tipo penal, mas a apologia ao suicídio, ou seja, aquele cidadão que monta uma página na internet e ensina como suicidar, estimula quem já está numa situação de fragilidade a suicidar, não tinha um tipo penal, passou a ter por um projeto de lei meu, e também o meu projeto aprovado na Câmara, que ainda depende de votação no Senado, que foi a mudança da natureza jurídica do FUST, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação. Um fundo que antes só podia ser utilizado para telefonia fixa, o que era uma aberração, já que telefonia fixa e orelhão não existe mais, e que o governo se aproveitava disso para fazer dele superávit primário. Nós mudamos a natureza jurídica do FUST, o FUST agora virará, com o Senado confirmando a nossa decisão, virará um fundo de fomento e garantia, ou seja, emprestará dinheiro a juros subsidiados para as operadoras de telefonia e de internet entregarem telefonia e internet de qualidade em áreas de baixo IDH, o que pode facilitar muito a infraestrutura de telefonia, de comunicação no interior do estado do Amazonas. Eu destaco isso porque foram projetos que iniciaram e terminaram, o que é muito difícil alguém conseguir em um ano só de mandato, e eu tive 4 propostas estruturantes que efetivamente chegaram até o fim nesse primeiro ano de mandato. Pois esse primeiro ano de mandato você esteve em destaque, né, na Câmara dos Deputados, primeiro pela reforma da Previdência, mas depois também por outros temas outras participações no parlamento que toda vez que tem uma bola quadrada, os líderes e o Rodrigo lembram de mim. Agora, eu queria voltar a essa questão da Previdência. No Amazonas foi elevado a alíquota
Previdência de 11% para 14% de servidores públicos. Houve uma ação judicial, né, dos servidores ligados à Cefaz, que derrubou essa cobrança, que deveria ser feita a partir de maio. E o STJ, ou não, o STF derrubou era uma decisão de um desembargador aqui, o STJ eu acho que derrubou, né? Essa cobrança dos servidores públicos é uma coisa que é essencial na reforma também? A elevação da alíquota? Ela é essencial. O estado do Amazonas ele tem uma situação diferenciada do ponto de vista previdenciário, porque como no governo ainda do ex-governador Omar, ele deu um corte, separou os novos servidores dos antigos, criou o fundo e aumentou a alíquota patronal para 22%, porque todo mundo diz, mas não precisa de dinheiro para a Previdência. Não, calma. O Estado paga, o governo do Estado, paga 22% em cima do salário de cada servidor público para a Previdência. Então, no final, a Previdência ela tem um subsídio cruzado. Você tinha uma alíquota menor para o trabalhador, mas o Estado tinha uma alíquota imensa. Quem é que paga essa alíquota imensa? Quem cobra tributo. Então, você tinha quem não é servidor público pagando uma alíquota absurda, porque transferia dinheiro público, que seria dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança, para esse fundo previdenciário. Hoje nós temos um fundo equilibrado, o aumento da alíquota ele projeta para o futuro, por quê, Valmir? O que aconteceu no Brasil? A pirâmide etária no Brasil, ela inverteu muito rápido. Nós temos hoje muito mais gente recebendo previdência do que pagando previdência. Então, obviamente, a conta não fecha. Como você tinha aposentadorias muito prematuras, para não fulanizar e dar um exemplo aqui do Amazonas, eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 600 coronéis aposentados, aos 48 anos, recebendo no teto do serviço, recebendo salário no teto do serviço público, e tem menos de 100 coronéis na ativa. Essa conta não fecha, muita gente recebendo para pouca gente contribuindo. Então você passa, alguém se aposenta aos 48 anos, em média no Brasil, ele vai viver até 75, 80, ou seja, ele passou mais tempo recebendo o salário integral do que ele passou contribuindo com 11% do salário. Essa conta não tem como fechar. Aí você tem um déficit nessa conta previdenciária, além da contribuição patronal, os estados têm que tirar mais dinheiro do Tesouro para cobrir o buraco da Previdência. Nós minimamente equilibramos isso e óbvio que não faz reforma da Previdência para não fazer sacrifício. Eu entendo que é um sacrifício de servidores. Agora você pega especificamente os servidores da Cefaz, eu não conheço o processo, é gente da mais alta qualidade, eu conheço a grande maioria, mas também tem muitos, inclusive, aposentados acima do teto, porque antes era permitido essas aposentadorias. Então nós temos que tomar muito cuidado e não condenar o cidadão, porque quando o cidadão pobre compra um arroz, ele está colocando um pouquinho no cesto do ICMS, que no final é o que vai cobrir o rombo da Previdência. Então isso vira um Robin Hood às avessas. É o cidadão que recebe muito pouco ou não recebe nada, pagando para garantir a Previdência de alguém que recebe muito. A conta tem que fechar. Ou seja, você precisa aproximar o que é pago de benefícios previdenciários do que a Previdência arrecada. Essa conta nunca vai ser exata, mas você tem que aproximar para diminuir o que é tirado do Tesouro de investimento, repito, saúde, educação, infraestrutura, segurança, e colocado para pagar a aposentadoria. Marcelo, a PEC da segunda instância, você é o presidente da comissão, né? Existia uma cobrança para que ela fosse aprovada ainda no final do ano passado, não foi possível, ficou para 2020 e este ano já passamos do primeiro semestre, ficou para agosto agora, né? Por que ela está demorando tanto? Primeiro, esse é mais um tema daquelas bolas quadradas que a gente recebeu para arredondar. Quando começou a discutir segunda instância no Brasil, nós estávamos discutindo prisão em segunda instância.
não sob a lógica de entregar um poder judiciário mais rápido para o povo brasileiro, mas sob a lógica de promover vingança, sob a lógica de permitir que alguns condenados políticos voltassem para a cadeia, né? O engraçado é que, se tivesse sido aprovado naquele tempo, os que defendem agora teriam o filho do presidente como vítima do que estavam defendendo. E sempre quando eu assumi, eu falei, primeiro, eu não faço lei para pessoas, eu faço lei para o país. Eu não faço lei para promover vingança, eu faço lei para promover justiça. Se eu quero promover justiça, tem uma coisa que é fundamental. É verdade, Valmir, que alguém ser condenado por um crime de prisão, ser condenado à prisão, e a prescrição chegar antes da cadeia e ele acabar não cumprindo nem um dia de cadeia, é algo que indigna todos e que gera um sentimento de impunidade. Mas também é verdade que um trabalhador que ganha uma causa trabalhista e morre antes de conseguir receber seu crédito por conta do excesso de recursos da empresa, também é um sentimento de impunidade. E também é verdade que um empresário que tem um tributo cobrado indevidamente e vai à falência antes de conseguir receber de volta o tributo cobrado indevidamente, porque a União, os estados e os municípios recorrem até o STF, também é algo que gera indignação e sentimento de impunidade. Então, a impunidade que incomoda a população não é só penal, ela é penal, tributária, trabalhista, ou seja, o processo demorar muito, como diria o Rui Barbosa, justiça demorada é injustiça qualificada. Então, o processo demorar muito gera sentimento de impunidade, seja que processo for. Então, o que é que nós fizemos? Nós resgatamos uma PEC apresentada pelo ex-ministro César Peluso, chamada PEC Peluso, e é ela que orienta hoje os nossos debates na comissão. Relator deputado Fábio Tradi apresentou o relatório para mim no dia 15 de abril, nós cumprimos todo o cronograma até o início da pandemia, o combinado era ele apresentar o relatório 15 de abril e nós votarmos até o final de abril. Só que quando ele apresentou o relatório, nós já estávamos com a proibição de sessões das comissões na Câmara. Então agora o presidente Rodrigo Maia autorizou retomar as reuniões da comissão, nós faremos na primeira semana de agosto a leitura do relatório, abriremos para o debate e até o final de agosto votaremos esse tema, para entregar ao Brasil um novo modelo recursal no país. Nós vamos mudar o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro para todas as ações, que todas vão transitar em julgado nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, nos tribunais regionais eleitorais e nos tribunais regionais de trabalho. Existirá recurso para os tribunais superiores, STJ e STF, mas esse recurso não terá mais efeito suspensivo. Essa questão do Tribunal Regional Eleitoral, isso vai fazer, por exemplo, com que o gestor que perder o mandato ali, ele pode recorrer até a segunda instância e depois... Ele pode recorrer até a segunda instância. Cargo, né? No cargo. A decisão da segunda instância já executa a sentença, já tira ele do cargo. Cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral com a possibilidade de deferimento de cautelar, mas a cautelar é situação excepcionalíssima. A cautelar você tem que demonstrar o que no direito se chama de fumaça ao bom direito e perigo na demora. Você tem que demonstrar que a decisão é absurda do ponto de vista de contrariar a norma legal e que, se ela demorar a ser executada, ela pode não ter mais efeito. O senhor, no ano passado, entrou com uma ação contra a mudança na cobrança de ICMS ali sobre a energia elétrica, né? Como é que está esse processo? Esse processo está concluso para o ministro Fux. Ele decidiu, ele negou a liminar e disse que ia levar a liminar a apreciação do plenário. Está concluso para o ministro Fux levar o processo ao plenário. Ele já julgou matéria idêntica e deu voto contrário pela inconstitucionalidade, e nós estamos esperando o plenário do Supremo apreciar. Eu não tenho dúvida de que o momento que o plenário do Supremo apreciar, ele vai considerar inconstitucional a lei que prevê substituição tributária na cobrança de ICMS de energia elétrica. Pois é, na época o senhor dizia que isso ia aumentar o custo da energia para o consumidor. Aumentou ou não aumentou? Aumentou, porque ele vai aumentar quando você tiver o reequilíbrio do contrato, como você
aumentou o custo tributário da energia, ela vai ter que ir para aquela conta única, que é dividida pelo país. Então, na hora que tiver a atualização, conta de energia só aumenta de ano em ano. Conta de energia não aumenta na hora que quer. Não tenha dúvida de que eu não tenho dúvida de que quando chegar a data de aniversário do contrato da Amazonas Energia, nós vamos ter um impacto por conta dessa mudança. O senhor, quando entrou com essa ação, o senhor era um crítico do governo Wilson Lima. Depois essas críticas parece que cessaram. Naquela polêmica ali entre Assembleia Legislativa e Governo do Estado, o senhor chegou a pedir um diálogo entre os dois, né, entre os dois poderes. O senhor é governista hoje? Não, eu não sou governista, eu sou um parlamentar independente, como sou também lá na Câmara Federal em relação ao governo federal. Agora, eu não posso permitir que no meio de uma pandemia, no meio de uma grave crise sanitária como o Amazonas viveu, os agentes políticos, sejam quais forem, gastem toda a sua energia numa disputa de poder quando o Estado precisa de união para enfrentar os desafios da pandemia. Para você ter uma ideia, por conta dessa falta de diálogo, é porque as pessoas nem percebem, esse é o perigo, as pessoas perceberem o quanto significa pouco na vida dela. A pauta da Assembleia está trancada há quanto tempo? A pauta da Assembleia está trancada, acho que há mais de um mês. Se não está mais de um mês, está perto de um mês. Desde o dia 5 de junho. E nós já estamos agora. Então, a pauta da Assembleia está trancada há mais de um mês. Não mudou nada na vida das pessoas. Então, o perigo é as pessoas perceberem o quanto é insignificante o poder legislativo. Isso está errado. É preciso restabelecer o diálogo, cumprir as regras democráticas. Eu acho que o governador, ele peca muito, e não tenho nenhum problema em dizer isso, por um motivo simples, pela inexperiência dele. O governador nunca tinha administrado nada. Aí ele acordou um dia, ele tinha que cuidar da vida de 4 milhões de pessoas e de 19 bilhões de reais de orçamento. Não tem como isso começar dando certo. Agora foi uma aposta que o povo do Amazonas fez. Eu fiz campanha eu fiz campanha na outra coligação. Eu fiz inclusive um discurso no segundo turno alertando para isso, de que essa poderia ser a consequência. Agora o governador está legitimamente eleito pela vontade da maioria do povo. Acho que tem uma oposição legítima, democrática dentro da Assembleia. Agora não cabe aos deputados federais e senadores, num momento de dificuldade como esse, acirrar a crise. Eu acho que a minha posição hoje, de não ter interesse em nenhuma disputa eleitoral agora, de não reivindicar chegar ao governo antes de chegar o momento de disputar a eleição, ela me permite deixar a política um pouco de lado, preocupar-me com a vida das pessoas. Baixou a poeira e está baixando agora, a gente repõe a política na mesa depois de salvar todas as vidas que nós pudermos salvar. O senhor é contra o impeachment? Eu não conheço o processo, acho que não existem elementos. Primeiro, não existe precedente de impeachment do governador e do vice. Então, impeachment de governador e do vice não existe precedente na história do país. Ainda mais os dois no mesmo processo, apreciado e julgado pela mesma comissão. Então, isso não tem precedente, né? Eu não conheço efetivamente, o que eu vi foi de alto, estou muito fora da política aqui, mas eu acho que não nos vale a pena gerar instabilidade agora. Nós precisamos tentar reorganizar as coisas, retomar, já diminuímos a pandemia sanitária, precisamos retomar os aspectos econômicos, rebater o repique, vamos dizer assim, social da pandemia sanitária, e a partir daí é uma decisão da Assembleia que ela vai tomar. Quem quer que seja o governador, Valmir, e isso eu acho que é um amadurecimento da minha parte, quem quer que seja o governador vai ter a minha mão estendida para contribuir. Como eu fiz com o prefeito de Manaus. Você sabe o nível das minhas diferenças com o prefeito de Manaus, que são muito maiores do que com o governador. Absurdamente maiores. Porque a eleição de 2016 foi muito dura. O prefeito de Manaus ultrapassou alguns limites na disputa eleitoral de 2016. Mas quando iniciou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele. Prefeito Arthur, estou lhe ligando para dizer que está tudo em quarentena e que eu estou aqui à sua disposição. Fiz emendas para a cidade de Manaus,
pedi audiência pública na comissão mista do Covid para que ele fosse ouvido e ajudei a cidade de Manaus no que pude ajudar. É essa atitude que eu peço de quem tem conflito com o governador. Não é se aliar. Eu virei aliado do prefeito Arthur? Não virei. Mas eu não posso, num período de crise, ainda atrapalhar mais ainda quem tem a responsabilidade de diminuir a dor e o sofrimento do povo do Amazonas. E do povo de Manaus, no caso do prefeito. O senhor falou que está fora da eleição, é isso mesmo? Eleição municipal? Sim, eu estou fora da eleição municipal. Eu tenho tarefas, eu preciso entregar ao Brasil a PEC da segunda instância, eu preciso entregar ao Brasil o projeto de regularização fundiária. Eu consegui, por me manter em Brasília no período da pandemia, eu consegui mobilizar quase 100 milhões de reais de emendas para o interior do estado do Amazonas para o combate ao Covid. Então eu estou num momento em que eu estou conseguindo ajudar muito Manaus, o interior do estado do Amazonas e o Brasil. E eu acho que não seria justo com as pessoas que confiaram a mim esse mandato de deputado federal eu abandonar isso para vir aqui disputar a eleição. Então eu já deixei isso muito claro, eu não disputarei a eleição de 2022. Mas dizem que o senhor está de olho na eleição da Câmara dos Deputados, né, para presidente da Câmara. Olha lá, primeiro obrigado Andrezinho aí por ter deixado o celular ligado, né? A gente quebrando aqui um pouco. A internet nos permite essa informalidade. Sim, né? A questão da eleição da Câmara, Valmir, após a reforma da Previdência e com todas as grandes responsabilidades que o presidente Rodrigo Maia e que os líderes partidários me deram, ato contínuo à eleição da Câmara, começou um grupo de deputados a cogitar isso. Obviamente que para mim é motivo de orgulho e de alegria, eu sou um deputado de primeiro mandato, nós do Amazonas temos 8 entre 513, ser cogitado, isso ser levado a sério, porque a grande imprensa publica e tudo mais, então não é uma brincadeira, não é uma aventura, me enche de orgulho, me enche de responsabilidade, eu tenho certeza que orgulha o povo do Amazonas também, porque o presidente da Câmara é o segundo vice-presidente do país, é o terceiro na hierarquia do país. No entanto, eu tenho alertado a todos os momentos que não é hora de antecipar o processo sucessório na Câmara. Um processo sucessório na Câmara, necessariamente, ele divide os parlamentares em grupos. E agora, mais do que nunca, nós precisamos da Câmara minimamente unida para aprovar as medidas econômicas necessárias para o pós-pandemia. Então, não é hora de antecipar o processo sucessório da Câmara. No momento certo, nós vamos ver se é algo que se consolida ou não. Mas é uma possibilidade. Em dezembro a eleição? Não, a eleição é só na primeira semana de fevereiro de 2021. Tem uma longa estrada. Eu me lembro de recentemente o próprio Rodrigo Maia fazer meses de campanha visitando estados e tal. Eu acho até que não há necessidade disso, porque os deputados que votam estão em Brasília, né? Na verdade, naquela eleição do Rodrigo, e depois tinha muita necessidade. Eu ia lembrar também do que foi preso depois, o Eduardo Cunha, que também veio a Manaus, fez campanha. Naquela eleição do Rodrigo tinha uma necessidade maior, por quê? Porque estava virando de uma legislatura para outra, e você tinha mais de 50% de novos deputados. Então não eram os deputados que já conviviam com ele, essa não, são deputados que nós já convivemos desde o início do ano passado. Mas vai chegar o momento também de, se for candidato, ter que circular o Brasil e conversar com os deputados. Esse é um gesto da tradição, da liturgia das campanhas para a presidência da Câmara. O fato de o senhor ser um crítico do governo Bolsonaro não atrapalha essa candidatura? Eu acho que mais ajuda do que atrapalha. Um dia desse eu estive lá com o ministro Ramos, lá da Casa Civil, e ele disse: eu queria ter 10 rebeldes como o senhor, porque eu sou um rebelde, mas que eu entendo o que é importante para o país, e o que é importante para o país, eu esqueço qualquer crítica e faço todos os esforços para ajudar. O ministro Ramos me chamou lá para resolver a situação de um projeto de lei meu, de um projeto de lei que eu era relator e de um projeto de lei que era do meu líder. E me pediu para organizar a votação dos três. Eu liguei para ele no outro dia: está votado os três, está organizado. Por quê? Porque não era um pedido dele, não era um favor para o presidente, eram coisas importantes para o país. Então, eu, ainda que tenha críticas ao presidente, minhas críticas a ele se referem muito a uma postura que ele até parece fazer alguma flexão,
né? Aquela postura antidemocrática, raivosa, de conflitar com a imprensa, de conflitar com o parlamento, de conflitar com o Supremo. Parece que ele baixou bastante o tom em relação a isso, mas essa crítica também, ela me dá a independência necessária. A Câmara hoje está dividida em 3 terços. 1/3 centrão governo, que é um pouco mais que 1/3, 1/3 vinculado ao Rodrigo, que é um pouco menos que 1/3, e 1/3 oposição, que é um pouco menos que 1/3. Eu digo 1/3, mas valores aproximados. O que significa? Quem vai ganhar a eleição é quem se juntar. Se você considerar que a oposição, em hipótese nenhuma, vai juntar com o candidato oficial do Bolsonaro, a tendência é que o indicado do presidente Rodrigo Maia ganhe a eleição, porque o diálogo dele com a oposição é muito consolidado. E se juntar os 145 dele com os 131 da oposição e ainda tirar mais alguns desse grupo aqui, esse candidato que vai ganhar a eleição. Então a minha conta é que o presidente Rodrigo Maia vai fazer o sucessor. Eu queria entender, deputado, algumas questões que estão sendo aprovadas na Câmara dos Deputados. Vou citar 2 exemplos. Um é o auxílio emergencial. O governo mandou uma proposta de R$200 e a Câmara aprovou 600. Claro, depois com a anuência do governo concordou Sim. em 600. E agora a lei do Fundeb, né, que o governo contribuía com 10%, passou a 23%. O governo queria chegar a 20%, mas queria tirar 5% para o Renda Brasil. Sim. E a Câmara conseguiu os 23%, né, para o Fundeb, para a educação exclusivamente. Essas vitórias são fruto de acordo? O que está acontecendo? Por que a Câmara tem levado vantagem nesses casos? É assim, Valmir, eu não acho nem que a Câmara tem levado vantagem. Cada um tem cedido um pouquinho. Nós vivemos, durante muito tempo, o que o Sérgio Abranches chamou de presidencialismo de coalizão. O que era o presidencialismo de coalizão? O parlamento ia para dentro dos governos, indicava ministro, ocupava espaço, diretor de estatal, não sei o quê, e o governo virava dono da pauta do parlamento, aprovava o que bem entendia do jeito que queria. O presidente Bolsonaro, ele criou o que eu chamei de presidencialismo sem coalizão. Ou seja, ninguém do parlamento vai para dentro do governo e o parlamento define a sua pauta de uma forma independente. E quando todo mundo se assustava com isso, eu fiz várias reuniões, várias palestras dizendo o seguinte: olha, isso é bom para a democracia. Isso aproxima muito mais do sistema de checks and balances, de freios e contrapesos, que estava lá no espírito das leis de Montesquieu, de você ter um poder equilibrando o outro. O modelo americano, ele tem um sistema muito interessante, porque quando republicanos e democratas não chegam a acordo sobre o orçamento, simplesmente o Estado americano para. O nosso, se não chegar num acordo sobre o orçamento de um ano vira para o outro. Lá não paga nenhum servidor, tem que demitir gente, para os serviços, para tudo. Isso força o acordo. O que tem acontecido na Câmara é isso. Como ninguém tem força para aprovar nada só, nem o presidente Rodrigo, nem o governo, nem a oposição, isso força o diálogo. Isso é muito bom. Nós estamos vivendo um momento de muito amadurecimento da democracia. A ajuda emergencial, o governo propôs 200, a Câmara aprovou 500, o governo aumentou para 600. Agora o Fundeb, a Câmara propôs 20, o governo queria tirar 5 para o renda mínima. E por que o governo queria tirar 5 por renda mínima? Porque o Fundeb é o único item que não está sujeito ao teto de gastos. Então você usava o Fundeb para estourar o teto de gastos, camuflar um estourado teto de gastos, porque o renda mínima em qualquer outra ação, ele estoura o teto de gastos. Então foi isso que o governo tentou fazer. Em compensação, o Fundeb sempre foi um recurso blindado. O Fundeb não pode usar nem para comprar merenda escolar, nem para construir escola. Ele tem uma finalidade muito clara, muito objetiva. Então, nós resolvemos blindar o Fundeb. E aí o governo fez uma flexão. Não, então vamos aumentar para 23 e usar 5 para a educação infantil, básica. Creche, que estava fora. Usar 5 para creche, que era uma forma de atender a primeira infância. Por quê? Os programas sociais no Brasil, eles têm uma distorção.
você tem uma super proteção dos idosos e uma subproteção da primeira infância. Se você olhar, Valmir, você tem um sistema previdenciário, você tem o BPC, você tem uma série de benefícios para idosos. Se você olhar a primeira infância, não tem nada, absolutamente nada. Então, nós fizemos essa flexão, dialogamos muito, o presidente Rodrigo foi fundamental nesse processo de diálogo, porque disse que ia pautar de qualquer jeito, nem que fosse para voto, e como no voto ninguém tem segurança, é melhor o acordo. Isso faz muito bem para a democracia. Qual é a sua opinião sobre o projeto de lei das fake news, que é um dos projetos mais polêmicos desse momento? Só na semana passada eu fiz primeiro uma reunião com o CGI, que é o Comitê Gestor de Internet no Brasil. Depois eu fiz uma reunião com a Vaz, que é aquele de abaixo-assinado virtual, aquela plataforma de abaixo-assinado virtual que está muito envolvida nesse debate. E ontem eu fiz uma videoconferência com o Google, com o Facebook e com o Twitter. E eu tenho partido de algumas premissas nesse debate. Primeiro é que nós temos que separar desinformação de crime contra a honra. São coisas diferentes. Uma coisa é você dizer o seguinte, uma coisa é você dizer o ministro do Supremo é um canalha. Isso é o quê? Isso é crime contra a honra. A outra coisa é você dizer o Supremo julgou uma causa que ele não julgou. Isso é desinformação. São coisas diferentes. Crime contra a honra, o Código Penal já resolve bem. Injúria, calúnia e difamação. Certo? Desinformação, que o Brasil foi vítima, por exemplo, nessa questão das vacinas. Você teve uma grande campanha de desinformação sobre vacina no Brasil, com consequências sanitárias gravíssimas. O Avaz tem um estudo sobre isso. Então, primeira coisa, primeira falha no projeto, ele não separa as duas coisas. Tem que separar. Segunda coisa, ele parte de uma premissa de penalizar tudo. Crime contra a honra tem que penalizar, já tem tipo penal no Código. Desinformação, mais importante do que penalizar, é garantir que a informação chegue exatamente nas mesmas pessoas que promoveram a desinformação. Vou te dar um exemplo. Tu publica uma notícia falsa no teu site. Tu descobre que é falsa, você que é um jornalista ético, no outro dia você corrige. Não necessariamente as mesmas pessoas que viram vão ver de novo. Muita gente vai ver, não vai voltar e vai ficar com aquela informação. Imagine isso no Facebook, no Twitter e tudo mais. Mas essas plataformas, elas já têm tecnologia para enviar a mensagem exatamente para quem recebeu. Então, uma das minhas ideias é fazer uma emenda para mudar o modelo de direito de resposta. E dizer que o direito de resposta ele tem que ser dirigido com a informação factual para todos que receberam a desinformação. Então, assim, ninguém tem dúvida de que alguma coisa tem que ser feita. E terceiro, tem que seguir o dinheiro. Tem que descobrir quem é que financia as grandes ações de desinformação e de crimes contra a honra na internet. E aí punir quem seguiu o dinheiro. Uma outra coisa que nós não podemos permitir é que o poder de decidir o que é verdadeiro e o que é falso seja das plataformas. Isso não tem cabimento, que é o que está no texto hoje. Então, o poder de decidir o que é verdadeiro e o que é falso tem que ser do Poder Judiciário e não das plataformas como está hoje. As plataformas elas têm os seus termos de adesão. Vou dar um exemplo. O YouTube estava também nessa reunião que eu fiz. O YouTube, no termo de adesão, ele não permite vídeos com pornografia. Não permite no YouTube. A regra de hoje, como o termo de adesão dele diz que não permite, se você postar vídeo de pornografia, ele derruba imediatamente. Por esse novo texto, agora foi tu, Valmir. Agora foi eu. Por esse novo texto, Valmir, o que acontece? O YouTube tem que notificar a pessoa que postou, que tem 30 dias para se justificar, e aí ele decide se tira ou não. Ora, se você mantiver um vídeo de pornografia 30 dias dentro da plataforma para tirar depois, isso não tem sentido nenhum, porque quantos milhões de pessoas já baixaram? Então, é preciso ter uma legislação para isso, porque é um fato, é um fenômeno novo na sociedade, então precisa de legislação adequada, mas o projeto que veio do Senado é bem ruim e acho que nós vamos ter que trabalhar para melhorar.
Os contrários a esse projeto dizem que ele fere a liberdade de expressão e as liberdades individuais de um modo geral. O senhor concorda com isso? Eu acho que o texto do Senado é ruim. Tanto quem usa da fake news como instrumento de propaganda, como quem quer combater a fake news, concorda que o projeto do Senado é ruim e que ele pode tangenciar a censura. O problema é que as pessoas não percebem que pau que dá em Chico dá em Francisco. A conjuntura muda amanhã e quem você acha que vai ser vítima hoje, amanhã virá autor e você passa a ser vítima. Por isso que eu prefiro legislar tirando os olhos da situação conjuntural. Eu prefiro legislar, não é legislar para combater o grupo bolsonarista que está acusado de usar fake news. Não. É legislar para combater um fenômeno que faz mal não só para a política, porque a fake news não é um problema só da política. A fake news tem jogado reputações, tem promovido suicídios, a fake news tem promovido linchamento de pessoas acusadas de cometer crime que não cometeram. Então é um fenômeno que faz mal para a vida em sociedade e não só para a política, porque parece que a gente só está legislando para a política também. Então, se tirar essa ideia de que só estamos legislando para a política e não fulanizar que eu vou legislar porque eu tenho que pegar quem usou a internet para fazer fake news contra mim, se a gente afastar essas duas coisas, eu acho que a gente vai chegar num texto que vai ajudar o Brasil a combater esse fenômeno. Agora, o fenômeno das fake news ele não é novo, né? Ele só foi potencializado pelas redes sociais. Porque antes a gente tinha isso nas eleições, o cara fazia os... da fake news. Isso não é um fenômeno novo. É verdade. Vários candidatos foram muito atacados na última eleição, mas na anterior também foram. Guardadas as devidas proporções e com mentiras, com desinformações, com julgamentos e tudo mais. E na verdade, mesmo em 2018, houve dos dois lados, né? Os dois lados produziram muita... mas eu acho que é porque um lado profissionalizou, né? Sim. Né? Eu digo de... Um lado usou o modelo que foi usado no Brexit, que foi usado na eleição do Trump, né? Sim. De utilizar o perfil psicológico do usuário e mas mandar informação. o que eu falo é em produção de informação falsa. Sim, né? sim, Houve dos dois lados. Sim, né? sim. Agora, para concluir, a gente já passou de 35 minutos de conversa. Certo. Eu queria falar desse projeto Amazônia Conectada, que o senhor escreveu essa semana um artigo para o Congresso em Foco, falando desse projeto que eu li o artigo e vi que o senhor decreta a morte do projeto porque ele não daria certo do jeito que os militares estão fazendo. Eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Em 2015, o governo brasileiro decidiu fazer um projeto que chamava Amazônia Conectada. Ele mudou de nome agora, esse projeto no governo Bolsonaro, ainda no governo Dilma, Amazônia Conectada. Quando foi chamado às audiências públicas, alguns técnicos alertaram o Exército Brasileiro, que era o responsável pela licitação, de que lançar um cabo de fibra ótica subaquático no Rio Solimões era algo temerário. Temerário do ponto de vista técnico, porque o leito do Rio Solimões é um leito em formação, a força da água é muito violenta, e temerário porque se você pegar daqui a Tabatinga, você tem centenas, talvez passe de 1000, de comunidades ribeirinhas. A hora que você lança um cabo subaquático, ele não tem como sair em todo canto. Ele não tem como boiar em todo canto, como a gente diz. Ele só vai boiar nas sedes das cidades. Então, técnicos apresentavam um argumento de forma muito consistente que o ideal era fazer um cabo posteado daqui até Tabatinga, utilizando a tecnologia do Luz para Todos, que fez uns postes preparados para aqui para a região. O Luz para Todos tem poste que quando o rio enche fica no meio do rio, né? Então era fazer um cabo posteado. Você teria uma manutenção muito mais fácil. O Exército insistiu na ideia de lançar um cabo subaquático. Nós já temos 5 anos e até agora esse projeto não levou internet para lugar nenhum e já enterrou 40 milhões de reais do suor do povo brasileiro. Cada vez que rompe um cabo, você tem uma dificuldade de achar o cabo. Para ter uma ideia, Valmir, a Embratel lançou um cabo atravessando o Solimões. Muitas vezes o cabo rompe e ela tem que lançar outro.
é mais barato lançar outro do que achar o cabo para remendar. Você imagina o que é você achar um cabo subaquático. Vou dar um exemplo de porto, que eu conheço um pouco. Os portos no Rio Solimões, eles, além de atracados em terra firme, eles também são sustentados por poitas. São feitos grandes, ia dizer boias, né? Grandes blocos de concreto que são jogados no fundo do rio e é amarrado numa corrente, num cabo de aço, o porto na poita. Quando o cabo rompe, não acha mais a poita. E olha que a poita é um negócio imenso. Não acha mais a poita. Aí você tem que fazer o quê? Lançar outra poita. Num cabo de fibra ótica, você achar um cabo de fibra ótica no fundo do Rio Solimões, cada vez que ele romper, isso é tecnicamente uma insanidade. Uma insanidade. E lançar um outro cabo daqui para Tabatinga é outra insanidade. Então, e o que foi feito com esses 40 milhões? O senhor disse que não chegou a internet em lugar nenhum. Ele foi lançado, o cabo está lançado em parte dele. Teve uma época que rompeu, aí não acharam mais, aí acharam de novo, aí continuaram. Eu acho que o cabo está em Tefé. As últimas informações, eu até pedi agora o relatório do Tribunal de Contas. Essa denúncia não é a denúncia minha, essa denúncia é fruto de um relatório do Tribunal de Contas da União, que condenou a forma como o projeto vem sendo tocado, pediu explicação do Exército, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e um dos erros foi que quando o projeto foi lançado, a gestão não era do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é quem tem expertise para tal, a gestão era do Exército. Então, você tem aí uma série de problemas que indicam que nós vamos perder uma grande oportunidade de levar informação, internet de qualidade. É uma vergonha você sair daqui para Quari, que é uma grande cidade, e quando pousa não tem mais nem celular, imagina internet. É uma vergonha você sair daqui para Tabatinga, Valmir. Você desce no aeroporto de Tabatinga, não tem nem internet, nem telefone. Você atravessa a rua, que é uma cancela, e entra em Letícia e o teu telefone começa a funcionar. Isso é uma vergonha. Agora, não seria mais fácil fazer isso por satélite? Levar essa internet via satélite? A tecnologia de internet via satélite, ela é bastante problemática. Nublou, ela cai, tanto que a gente praticamente não usa. A melhor tecnologia de internet é por cabo de fibra ótica. Então, na minha opinião, eu não sou técnico, mas pelo que eu estudei, o melhor seria um cabo de fibra ótica posteado ou um sistema de rádio. Rádio tem o mesmo problema do satélite. Quando você tem problemas de temperatura muito radicalizado como a gente tem aqui, você perde o sinal de rádio e tal. Mas hoje você já tem transmissores de muito mais qualidade, muito mais baratos, que poderiam fazer isso. Então, você pega a internet, por exemplo, para Parintins, a telefonia, ela vai por repetidoras, né? Por repetidoras de rádio. Não tem cabo de fibra ótica. Então, o ideal é você ter um cabeamento de fibra ótica. O cabeamento de fibra ótica, ele é insubstituível do ponto de vista da qualidade, da segurança, da velocidade. Ok, conversei aqui com o Marcelo Ramos. Obrigado, Marcelo, por voltar aqui no Amazonas Atual. É sempre bom recebê-lo, sempre bom bater um papo com você. Obrigado, Valmir. Sempre uma alegria estar aqui contigo. E essa minha vinda também é um pouco para prestar contas ao povo do Amazonas, do meu trabalho lá em Brasília. Eu, nesse período de pandemia, fiz a opção por ficar lá. Quando todo mundo saiu de lá, eu falei, não, eu vou ficar, porque aqui fica mais fácil de liberar recursos, aqui fica mais fácil de tomar decisões, e acho que foi uma decisão acertada. Tomei a decisão de não disputar a eleição para dedicar o melhor de mim a esse mandato de deputado federal que o povo do Amazonas me concedeu e que, com muita honra, eu tenho procurado exercer. Obrigado. Ok, muito obrigado a você que nos assistiu, e o vídeo continua aí no Facebook, depois vai estar no YouTube também, no canal do Amazonas Atual, e você pode rever desde o início. Muito obrigado, até a próxima.